Existem vitórias que ninguém vê, conquistas silenciosas que não estampam jornais, mas moldam quem você é por dentro. Se hoje você sente que a caminhada está pesada, respire fundo. Talvez você ainda não saiba, mas você já é muito mais forte do que imagina. Essa reflexão foi feita para você, que carrega batalhas invisíveis no peito e continua, apesar de tudo. A vida, para muitos, é como um campo de batalha silencioso. Nem sempre o inimigo está fora de nós. Às vezes, ele mora dentro. Está nas dúvidas, nas incertezas, no medo do que não conhecemos. Desde o instante em que abrimos os olhos pela primeira vez neste mundo, começamos a travar nossas pequenas guerras. Ainda bebês, precisamos lutar para ser compreendidos sem saber falar. Choramos, esticamos as mãos, buscamos abrigo. A luta por atenção, por amor, por proteção, já nasce conosco. E o mais curioso é que muitas vezes nem percebemos que já somos guerreiros muito antes de entendermos o significado dessa palavra. Crescemos e pouco a pouco as batalhas mudam de forma. Não mais choramos para sermos ouvidos. Passamos a lutar para sermos aceitos, para encontrarmos nosso espaço num mundo que parece não ter lugar reservado para ninguém. No começo da vida, as lutas são pequenas aos olhos do mundo, mas gigantescas para quem as enfrenta. A primeira queda, o primeiro não, a primeira decepção, são feridas que marcam a alma. São cicatrizes invisíveis, mas profundas, que vão moldando quem somos. A cada obstáculo superado, mesmo que sem perceber, construímos a armadura que um dia será testada nas batalhas mais difíceis. Algumas pessoas acham que a vida é injusta porque não distribui as dificuldades de maneira igual. De fato, não distribui. Algumas pessoas carregam pesos muito acima do que se pode imaginar. Mas há um detalhe que poucos percebem. Quanto maior a carga, mais forte se torna aquele que a carrega. E não é uma força qualquer. É uma força silenciosa, resiliente, capaz de suportar tempestades que destruiriam outros facilmente. É nas lutas iniciais que aprendemos que a vida nem sempre recompensa o esforço de imediato. Às vezes, trabalhamos duro, nos dedicamos, damos o melhor de nós. E ainda assim, parece que o mundo fecha as portas. A sensação de injustiça aperta o peito e muitos pensam em desistir. Mas a verdade é que toda luta traz em si uma lição oculta. Uma lição que muitas vezes só conseguimos entender muito tempo depois. É como plantar uma árvore. Você não vê o crescimento imediato. Precisa regar todos os dias, mesmo quando nada parece mudar. Precisa acreditar que, lá embaixo, onde os olhos não alcançam, algo está se transformando. Assim são nossas batalhas. Mesmo quando não vemos, estamos criando raízes, nos preparando para suportar os ventos mais fortes. É também nas pequenas vitórias, muitas vezes ignoradas, que começamos a construir a nossa confiança. A primeira vez que conseguimos resolver um problema sozinhos, a primeira conquista, o primeiro reconhecimento. Cada pequena vitória é um tijolo a mais na construção do nosso castelo interior. E mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando ninguém vê, é fundamental reconhecer a própria coragem. Cada passo dado, cada obstáculo superado, é uma prova silenciosa de que somos mais fortes do que pensamos. O problema é que muitas vezes estamos tão focados nas grandes vitórias que desprezamos os pequenos avanços. E é aí que muitos desanimam. Esquecem que a jornada é feita de pequenos passos, não de saltos grandiosos. A vida, como um mestre paciente e implacável, nos ensina que não existem atalhos verdadeiros, que as batalhas que tentamos evitar hoje se tornarão ainda maiores amanhã. Fugir não as faz desaparecer. Pelo contrário, dá a elas tempo para crescerem. É enfrentando, mesmo com medo, que nos tornamos preparados para o que virá. E acredite, sempre vem algo maior, sempre vem um novo desafio, uma nova exigência da vida. E só quem enfrentou as pequenas batalhas poderá suportar as grandes guerras. Cada luta vencida, cada lágrima enxugada, cada cicatriz adquirida, tudo isso se transforma em preparo, tudo isso se transforma em sabedoria. Em vez de lamentar as dificuldades, talvez devêssemos aprender a agradecê-las, pois são elas que nos lapidam, são elas que nos tornam quem realmente somos.
É preciso entender que, nas lutas da vida, não se trata apenas de vencer ou perder. Se trata de crescer, de evoluir, de se tornar alguém que, mesmo diante da maior dor, encontra dentro de si a força para continuar. Não somos definidos apenas pelas vitórias que conquistamos, mas principalmente pelas batalhas que escolhemos lutar. Pelas vezes em que, mesmo exaustos, decidimos dar mais um passo. Pelas noites em que, mesmo em lágrimas, escolhemos não desistir. Cada escolha dessa constrói algo invisível, mas poderoso: o caráter. E o caráter, diferente das medalhas e dos troféus, não pode ser tirado de nós. Ele permanece firme quando tudo mais desmorona. Com o passar do tempo, começamos a perceber que algumas das batalhas mais difíceis da vida não são aquelas que os outros conseguem ver. São aquelas silenciosas que travamos dentro de nós, no silêncio dos nossos pensamentos. São tempestades invisíveis que ninguém imagina que estamos enfrentando. Às vezes, estamos sorrindo por fora, mas travando uma guerra por dentro, lutando contra o desânimo, contra o medo, contra a vontade de simplesmente parar e abandonar tudo. E é nesse tipo de batalha que a verdadeira força é forjada. Não é fácil lutar contra algo que ninguém reconhece, que ninguém aplaude, que ninguém sequer sabe que existe. Mas, ainda assim, é nessas lutas secretas que mostramos a nós mesmos quem realmente somos. A vida, implacável como sempre, vai testando cada alicerce da nossa alma. E muitas vezes, quando pensamos que já não suportamos mais, é exatamente aí que descobrimos uma força que nem sabíamos que tínhamos. Existem dias em que o peso é tão grande que levantar da cama parece uma vitória. Existem noites em que o sono não vem, porque a mente está cansada, mas não consegue descansar. Pensamentos se acumulam, medos crescem, e a solidão parece sussurrar que não vamos conseguir. É nesses momentos que mais precisamos nos lembrar. É temporário. Pode parecer eterno, pode parecer que nunca vai melhorar. Mas toda tempestade, por mais violenta que seja, um dia perde sua força. O problema é que, muitas vezes, desistimos antes da tempestade passar. Não porque somos fracos, mas porque fomos ensinados a acreditar que a vida deveria ser fácil. E ela não é. Nunca foi. Nenhuma história de superação foi escrita em mares calmos. Toda grande transformação acontece no meio da dor, no meio do caos, no meio do medo. Quando tudo desmorona à nossa volta, é aí que a verdadeira reconstrução começa. E é importante entender que não há vergonha em se sentir cansado. Não há vergonha em ter medo, em chorar, em pensar em desistir. A vergonha seria deixar que esses sentimentos definissem quem somos. A verdadeira coragem não é a ausência de medo. É seguir em frente apesar do medo. É acordar, dia após dia, mesmo sem vontade, e dar mais um passo. É não se entregar para a escuridão que tenta nos convencer de que não vale a pena lutar. Muitas vezes, o maior ato de bravura que alguém pode realizar é simplesmente continuar. Sem aplausos, sem reconhecimento, sem promessas de vitória. Apenas continuar. E essa persistência silenciosa, essa luta que ninguém vê, é o que constrói as almas mais fortes. São essas pessoas que, um dia, olhando para trás, perceberão que cada gota de suor, cada lágrima derramada, cada batalha silenciosa, tudo valeu a pena. À medida que amadurecemos, começamos a entender que as maiores conquistas da vida não são materiais. Não estão nos bens que acumulamos, nos cargos que ocupamos, nem nas conquistas que o mundo enxerga. As maiores vitórias estão dentro de nós. Estão na capacidade de manter a fé, mesmo quando tudo desmorona. Estão na coragem de amar novamente, mesmo depois de ter o coração partido. Estão na força de recomeçar do zero, quando todos ao redor já haviam desistido. Essas vitórias são invisíveis aos olhos do mundo, mas são eternas na construção da nossa história. E é por isso que, mesmo nas tempestades mais violentas, precisamos continuar. Porque cada passo dado no meio da dor é um capítulo escrito com coragem no livro da nossa vida. E no final, são esses capítulos que realmente importam. Com o tempo, algo curioso começa a acontecer. As cicatrizes que antes nos envergonhavam passam a ser motivo de orgulho. Cada marca que carregamos na alma se transforma numa medalha silenciosa,
um testemunho das batalhas que travamos e vencemos. Não importa se vencemos do jeito que planejamos ou se simplesmente sobrevivemos. O importante é que seguimos em frente. A resiliência não nasce do sucesso imediato, mas da convivência diária com o fracasso, com a frustração e com a dor. Ela é construída aos poucos, como uma fortaleza erguida pedra por pedra, com as mãos calejadas e o coração cansado, mas determinado. Cada queda nos ensina que podemos levantar. Cada perda nos ensina que podemos recomeçar. E pouco a pouco, mesmo sem perceber, nos tornamos capazes de suportar o que, antes, pensávamos ser impossível. Muitas vezes, olhamos para trás e nos surpreendemos. Percebemos que momentos que, no passado, pareciam insuportáveis, hoje são apenas lembranças. Que dores que jurávamos que nunca passariam, hoje se transformaram em combustível para nossa força. E é exatamente aí que está o mistério da vida. Ela nunca desperdiça uma lágrima, nunca desperdiça uma dor. Tudo, absolutamente tudo, é usado para nos moldar, para nos preparar para algo maior. Mas essa preparação não é fácil. Ela exige perdas, exige escolhas dolorosas, exige abrir mão de caminhos fáceis para trilhar estradas desconhecidas. A maioria não entende isso no início. Querem crescer sem sofrer, amadurecer sem lutar. Mas a natureza não funciona assim. A árvore precisa enfrentar os ventos para criar raízes profundas. E nós também. Sem resistência, não há força verdadeira. Sem lutas, não há maturidade real. A resiliência verdadeira também nos ensina a olhar para os outros de forma diferente. Quando passamos por grandes lutas, deixamos de julgar tão rapidamente. Deixamos de apontar dedos para histórias que não conhecemos. Entendemos que cada pessoa carrega batalhas que não vemos. Cada sorriso pode esconder uma dor antiga. Cada olhar distante pode ser a marca de uma luta silenciosa. E isso nos torna mais humanos, mais compassivos. Aprendemos que a vida não é uma competição sobre quem sofre menos, mas uma jornada onde todos, sem exceção, carregam seus próprios pesos. Alguns pesam mais, outros menos, mas todos têm a sua luta. Quando entendemos isso, deixamos de buscar aprovação e começamos a buscar conexão. Passamos a valorizar a empatia. Passamos a oferecer mãos estendidas em vez de julgamentos frios. E talvez o maior presente que a vida possa nos dar, através das lutas, seja exatamente esse: a capacidade de amar de maneira mais profunda. Quando sofremos, quando quebramos, quando nos reconstruímos, nosso coração se expande. Passamos a enxergar beleza na dor dos outros, esperança nos olhos cansados, força nas lágrimas silenciosas. Deixamos de querer vencer sozinhos e começamos a desejar que todos vençam também. E isso muda tudo. Deixa de ser apenas sobre nossa história, sobre nossos sonhos, sobre nossas conquistas. Passa a ser sobre caminhar juntos, sobre estender a mão, sobre construir pontes em vez de erguer muros. Porque no final das contas, as lutas da vida não servem apenas para nos tornar fortes, mas também para nos tornar mais humanos. E essa, talvez, seja a maior de todas as vitórias. Depois de tantas batalhas, de tantos momentos em que pensamos em desistir, algo dentro de nós muda para sempre. Não é apenas a força que se transforma, mas a nossa maneira de enxergar o mundo. Começamos a perceber que aquilo que antes parecia ser o fim, na verdade, era apenas o começo de algo novo. O renascimento após a dor é um processo silencioso, quase imperceptível. Ele não acontece de um dia para o outro. Acontece devagar, nos pequenos detalhes do cotidiano, na esperança que ressurge sem explicação, no sorriso que volta tímido depois de dias de silêncio, na fé que se reconstrói pedra por pedra. Cada cicatriz que carregamos se torna um lembrete vivo de que a vida pode nos quebrar, sim, mas também pode nos reconstruir de maneiras que jamais imaginaríamos. Muitas vezes, é preciso chegar ao fundo do poço para descobrir que existe uma força invisível dentro de nós, uma força que não conhecíamos. E é nesse momento de escuridão, quando tudo parece perdido, que as raízes da verdadeira fé começam a crescer. Não uma fé cega, que ignora a realidade, mas uma fé madura, que reconhece a dor, enfrenta o medo e ainda assim escolhe acreditar, escolhe levantar.
escolhe seguir. A dor, quando bem compreendida, tem o poder de revelar nosso propósito mais profundo. Porque, depois que atravessamos o deserto da alma, deixamos de ser os mesmos. Deixamos para trás versões antigas de nós mesmos que já não nos servem. E nesse processo de renascimento, descobrimos uma liberdade que nunca imaginamos possuir. A liberdade de ser quem realmente somos, sem máscaras, sem medo, sem a necessidade constante de aprovação. O renascimento também traz um novo olhar para as coisas simples da vida. Depois de passar por grandes lutas, aprendemos a valorizar o que antes era invisível. O abraço sincero, a palavra amiga, o pôr do sol depois de um dia difícil. Pequenas alegrias que no meio da correria cotidiana costumavam passar despercebidas. A dor depura nossas prioridades. Ela retira o excesso, elimina o que é superficial e nos ensina a focar no que realmente importa. E muitas vezes, o que importa não são as grandes conquistas, os prêmios, os reconhecimentos externos. O que importa são os momentos genuínos de paz interior, as conexões verdadeiras com outras pessoas e a certeza de que, mesmo diante das maiores tormentas, mantivemos nossa essência intacta. No processo de reconstrução, descobrimos também que não precisamos carregar tudo sozinhos. Por orgulho ou medo, muitas vezes acreditamos que ser forte é nunca pedir ajuda. Mas ser verdadeiramente forte é saber reconhecer nossas fraquezas. É ter a humildade de se permitir ser amparado, de aceitar que, às vezes, a cura vem através do outro, de uma palavra, de um gesto, de uma presença silenciosa. Não estamos aqui para atravessar essa vida sozinhos. Somos feitos para caminhar juntos, para apoiar uns aos outros, para ser ombro e abrigo nas horas difíceis. E quando entendemos isso, a caminhada se torna menos árdua. As dores continuam existindo, mas deixam de ser fardos insuportáveis e passam a ser degraus para nossa evolução. Renascemos então mais fortes, mais conscientes, mais humanos. Aprendemos que as quedas não definem quem somos, mas sim a maneira como escolhemos nos levantar. Aprendemos que o amor, a fé e a esperança não são sentimentos frágeis, são armas poderosas contra a desesperança. E, acima de tudo, aprendemos que cada luta, cada lágrima, cada perda, tudo isso faz parte de uma história maior. Uma história que está sendo escrita dia após dia, mesmo quando não conseguimos ver o sentido. Uma história que, no tempo certo, fará tudo valer a pena. E nesse renascimento silencioso, nesse florescer depois da dor, encontramos finalmente a verdadeira grandeza. A grandeza de quem enfrentou a escuridão de frente e ainda assim escolheu ser luz. Chega um momento em que, depois de todas as lutas, todas as quedas, todas as reconstruções, olhamos para nós mesmos com novos olhos, não com orgulho arrogante, mas com gratidão silenciosa. Percebemos que a verdadeira vitória da vida não é barulhenta, não é feita de aplausos, de troféus, nem de reconhecimento público. A maior vitória é interna. Ela acontece no silêncio da alma, naquele espaço sagrado onde sabemos que resistimos, que suportamos, que crescemos. A vitória real é acordar todos os dias com coragem para tentar de novo, mesmo carregando as cicatrizes das batalhas passadas. É escolher ser gentil num mundo duro. É escolher ter fé num mundo cético. É amar, mesmo com o coração remendado. E isso é o que nenhum dinheiro pode comprar. Isso é ser verdadeiramente invencível. A vitória silenciosa é perceber que não precisamos mais provar nada a ninguém. As corridas desenfreadas por reconhecimento perdem o sentido. As comparações que antes nos atormentavam se dissolvem, porque entendemos que cada um carrega uma história única, um peso invisível, uma trajetória que não pode ser medida com os olhos. Não estamos aqui para sermos melhores do que os outros. Estamos aqui para sermos melhores do que nós mesmos a cada novo amanhecer. A verdadeira vitória é ser capaz de olhar para trás e, mesmo diante de tantos momentos difíceis, reconhecer que nunca perdemos o essencial: nossa capacidade de amar, de acreditar, de recomeçar. Essa é a riqueza que ninguém nos tira. Essa é a herança invisível que deixamos para o mundo através da nossa história. E talvez a maior beleza da vida esteja exatamente no fato de que ela é imperfeita.
que nós somos imperfeitos e ainda assim a vida é maravilhosa. As imperfeições, as falhas, os momentos de desespero, tudo isso faz parte da grande tapeçaria que estamos tecendo, fio por fio, lágrima por lágrima, sorriso por sorriso. Às vezes, olhando de perto, tudo parece um emaranhado sem sentido. Mas, com o tempo, à medida que nossa visão se amplia, percebemos que cada fio, mesmo o mais doloroso, tinha um propósito. Tudo contribuiu para formar a obra que somos hoje. E por mais que ainda existam falhas, buracos, remendos, somos únicos, somos preciosos, não porque fomos perfeitos, mas porque fomos autênticos, porque escolhemos viver de verdade, com toda a intensidade, mesmo quando a vida tentava nos fazer desistir. A verdadeira vitória é, no final das contas, uma escolha diária. Escolher levantar quando caímos, escolher perdoar quando fomos feridos, escolher amar quando o mundo nos ensina a odiar, escolher confiar quando a lógica diz para desconfiar. Essas são as escolhas que definem quem somos, não as conquistas materiais, não os títulos, não as vitórias que o mundo aplaude, mas essas pequenas, silenciosas, heróicas escolhas do cotidiano. Cada vez que escolhemos ser luz em meio à escuridão, somos vitoriosos. Cada vez que escolhemos recomeçar em vez de desistir, somos vitoriosos. Cada vez que nos permitimos ser vulneráveis e ainda assim seguir em frente, somos vitoriosos. E assim, silenciosamente, dia após dia, vamos construindo uma história de coragem, de fé e de amor, a maior de todas as histórias. Por isso, se hoje você ainda se sente em meio à batalha, se ainda está lutando contra ventos contrários, saiba, você já é vitorioso. Não espere a tempestade passar para se reconhecer como tal. A vitória já está acontecendo agora, no momento em que você decide continuar. No momento em que você escolhe, mesmo com medo, dar mais um passo. Lembre-se, os grandes heróis da vida não são aqueles que nunca caíram, mas aqueles que, caindo 1000 vezes, levantaram 1001. E você é um desses heróis. Um herói da vida real, que constrói sua grandeza não nos palcos iluminados, mas nos bastidores silenciosos da alma. Que sua jornada continue firme, que seu coração permaneça valente, e que no final você possa olhar para trás e sorrir, sabendo que, apesar de tudo, você venceu. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que também precisa se lembrar da própria força. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana eu trago reflexões que alimentam a alma e fortalecem o espírito. Juntos, vamos espalhar esperança para quem mais precisa. Você é parte dessa missão.